trabalhar o tema O Brincar e a Natureza no contexto da Amazônia. Estamos no 10º Congresso Amapáense de Iniciação Científica e na Semana Nacional de Tecnologia. Eu me chamo Ângela Albaiara, sou professora da Universidade do Estado do Amapá, do Colegiado de Pedagogia. Então, quando a gente traz essa discussão do brincar e a natureza no contexto da Amazônia, o primeiro ponto que a gente precisa compreender nessa discussão que o brincar é um direito da criança. Diversas normativas, diversos documentos, começando dos maiores dele, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, e tantos outros que orientam a própria educação infantil, nos colocam que o brincar é necessário. O brincar é um direito da criança, é importante a criança brincar. E nesse momento, os documentos também, principalmente os da educação infantil, colocam que o brincar, colocam que a criança tem direito a um eixo estruturante, o brincar e as interações. E a gente propõe aqui uma interação com a natureza também. Né? Então, se o brincar é um direito da criança e a natureza é importante, a gente propõe que esse brincar ele possa estar na natureza e com a natureza. Por quê? Tainé traz para a gente tantos outros autores que discutem o brincar, possibilitam a reflexão que pelo tato, a criança aprende facilmente, a criança vivencia, tem a vivência de manipular materiais e recursos lúdicos de diferentes texturas, de cor, de som, de cheiro, possibilita que a criança aprenda por meio do contato físico com os elementos da natureza e a liberdade de própria escolha. Então, a partir do momento que a criança tem a possibilidade de selecionar materiais da brincadeira, da natureza para a brincadeira, ela está aí envolvendo momentos ricos de aprendizagem. A folha tem um formato, tem vários formatos de folha na natureza, tem várias cores de folha na natureza, tem folha verde, tem folha mais escura, tem folha roxa, tem folha vermelha, tem folha amarela, tem folhas amarelo com verde, né? Tem folhas branco com vermelho. Tudo isso proporciona na criança o que é próprio dela, né? Aguçar a sua investigação, aguçar a sua curiosidade, para que ela possa viver essa infância plenamente. E a natureza, ela é um recurso propício para essa aprendizagem da criança. Brincar é a maneira com que a criança, e por que não dizer os adultos, né, descobre o mundo. É uma forma livre e genuína de pesquisa, de interação, de investigação. As crianças perguntam, questionam, elas gostam desse ar livre. Não só brincar, como modismo, né, ultimamente, por conta da pandemia Covid-19, que as crianças ficaram um determinado tempo, por muito tempo, eu acredito, né? Algumas crianças ainda estão confinadas em suas casas e utilizando o único brincar. O brincar é eletrônico, né? O brincar aqui movido pelo digital. É importante para esse crescimento da criança que ela possa se envolver numa diversidade de brincadeiras diferenciadas, que a gente possa oferecer para essas crianças momentos ricos de aprendizagem. Porque a natureza é a essência, é a origem do mundo e o que tem de mais genuíno e espontâneo do mundo. Brincar com a natureza, né? Só que não deve acontecer como modismo, a gente precisa compreender por que nós brincamos com a natureza, para que a criança necessita desse brincar com a natureza, principalmente aonde nós vivenciamos, aqui na região norte, que estreitamente, não só na região norte, mas o Brasil inteiro, estreitamente estamos ligados à natureza. Pensar também, um outro ponto que eu trago e levanto para quem está aí nos assistindo, é que toda ação pensada para as crianças tem que ter sentido. Então, o brincar não pode ser aleatório.
O brincar não pode ser simplesmente uma válvula de escape, nem para a professora na educação infantil, e muito menos para esse adulto que é responsável por essa criança. Aqui a gente tem uma árvore grande, e uma árvore já um pouco antiga, né? Já cheia, já soltando um pouco a sua casca, que está renovando, porque vai crescer ainda muito mais, né? E duas crianças abraçando. No caso do brincar com a natureza, um dos motivos primordiais pelos quais ela deve acontecer é a essência nossa e do próprio mundo. Na outra imagem eu tenho crianças mexendo com pedrinha, né? Brincar ele é movimento também, ele é sensibilidade, ele é afetividade. Nem sempre o brincar é só felicidade. Em algum momento, já dizia Vygotsky, para quem interessa por e queira se aprofundar no tema, pode ler A Formação Social da Mente, no capítulo em que o próprio autor levanta, né, a tese sobre o papel do brinquedo no desenvolvimento, o capítulo 7 desse livro, o papel do brinquedo no desenvolvimento da criança. Vygotsky aqui traz algumas reflexões nesse artigo extremamente interessante, principalmente com relação à ação, à situação imaginária em que a criança que ensina a criança a dirigir seu próprio comportamento, e com a natureza não seria diferente, porque o brincar com a natureza é um ato de reciprocidade. A criança ela ganha quando brinca com a natureza e a natureza também. Ela vive momentos ricos quando está envolvida com os próprios elementos da natureza. Enquanto brincamos com a natureza, ela brinca com a gente. A sombra, brincar com a sua própria sombra, né? Brincar com o vento, aqui está muito mais quente, né? Brincar debaixo de uma árvore que está um pouco mais agradável. Ensina a criança, porque o brincar ele é apreendido, né? Conforme cada cultura, mas possibilita que essa criança possa fazer algumas reflexões, né? Ao observar e interagir com um ou mais seres não humanos, nós os afetamos, porque nós modificamos também os elementos da natureza. Quando nós pegamos a terra e a água e transformamos em lama, e da lama vira um bolo, né? Vira comidinha, ou pode virar animaizinhos também, e eles a nós, de forma que ninguém se mantém igual no momento em que iniciou o próprio contato com a natureza. Brincar com a natureza, e aí já é uma outra questão que eu levanto, porque desse brincar com a natureza, é nos conectar com a nossa ancestralidade. Falar para a criança, explicar para a criança é muito abstrato, né? Essa explicação, ela se torna mais interessante e compreendida quando a criança vivencia, quando ela vive a sua própria experiência, porque a criança aprende por meio das experiências, né? É ter o pé no chão e sentir o solo e fazer alguns questionamentos, não precisa ir muito longe. Quantas outras pessoas não pisaram neste mesmo chão? Será que teve criança que estudou aqui o ano passado? Ela pisou nesse chão, né? Será que o meu avô, a avó pisaram nesse mesmo chão, né? Quantas histórias não foram vividas aqui? O que havia aqui antes de ser uma escola? Vocês sabiam? O que tinha aqui antes de ser uma escola? Antes de ser um Brasil? O que existia aqui? Quem viveu aqui? Fazer esses pontos de reflexões com as crianças, pontos meio que filosófico, né? E traz conceitos sociológicos aí também, é possibilitar esse contato com a ancestralidade. Um outro ponto que eu trago também, que é extremamente interessante, é não pedagogizar tanto brincar. Não definir regras para esse brincar. Deixar a criança brincar mais livremente. É o brincar livre com a natureza. Também é nos conectar com a vida, perceber o mundo como ele é, as suas sutilezas, características, transformações, ações e reações. Aqui eu tenho umas crianças um pouco mais um pouco maiores, selecionando algo para sua brincadeira, e
na imagem abaixo, eu tenho uma criança um pouco menor, bem menor, acredito entre 2 ou 3 anos, e uma criança um pouco maior, entre 4 ou 5 anos. E a criança menor está com uma caneca de alumínio com água, e a criança maior está com uma panela e uma colher de pau e com terra dentro. Olha só, transformações, ações e reações. A criança está colocando água na terra e essa água provavelmente vai virar uma lama, vai virar mais espessa, né? Vai virar algo mais cremoso e elas vão inventar aí brincadeira. É interagir com o mundo e perceber esse movimento. Ele transforma, ele modifica. Mas isso a criança, ela vai aprender por meio das suas experiências, por meio de um brincar mais livre, sem ter padrões ali pré-definidos. É perceber que a vida que pulsa em tudo ao nosso redor, a vida que nos forma como somos hoje. E sentir que somos como somos, devido a esse fluxo imenso de interações que nos antecederam e que prepararam as condições que hoje precisamos estar no mundo. Esse é um ponto. Uma outra questão também, que o brincar na natureza, ele é tão interessante para essa criança porque permite a criatividade plena dela, interagir, né? Nessa atividade plena e nessa interação, o que ela faz com esses elementos, o que faz com o elemento natureza para a brincadeira, nunca será o mesmo. Aqui eu tenho uma boneca construída, uma folha seca, né? 4 gravetos formando os membros, uma semente e um sabugo, talvez aí formando o cabelo, e ela pintou os olhinhos e uma boca, né? Quando as crianças brincam com a natureza, a brincadeira acontece aqui e agora. Se a criança voltar amanhã nesse mesmo espaço e desejar brincar com uma boneca que foi construída pela natureza, não será mais essa. Ela pode tentar pegar a mesma base, pegar uma mesma folha e gravetos, mas não será a mesma folha, não serão os mesmos gravetos, né? Serão outros. Esse tempo e espaço presente não acontecerão mais dessa forma. E depois que encerra ali a brincadeira, essa folha volta aí para o meio ambiente, esse graveto também, ou esse graveto se transforma em outra coisa, né? Repetir a brincadeira no dia seguinte já é uma nova experiência. Nunca será a mesma, né? Nem mesmo o brincar da indústria, que é a boneca feita de um desenho. Quando ela entra na brincadeira, ela nunca será a mesma boneca. Ela nunca vai exercer ali a sua mesma função do que o criador lá na indústria, na loja, a fez. As crianças mudam roupa, mudam cabelo, penteado, dão nome diferente, funções diferentes. É também uma forma de perceber os ciclos, a temperatura, o vento, o céu, o sol e a chuva, quando eu permito que essa criança possa utilizar a natureza como espaço de aprendizagem. É perceber que os sinais que estão no presente marcam o passado e anunciam esse próprio presente. Aqui eu tenho já um bolo feito de terra, né, de lama e com vários enfeitados em cima com várias coisas. Então, as crianças estão inseridas nesse imaginário, elas constroem coisas diferentes. Né? Esse imaginário é constituído por mito, lenda, crença, bem como brincar com os elementos da natureza com a utilização de graveto, fruto, folhas, semente, terra, rio, galhos e o próprio cipó. Aqui eu tenho uma outra imagem também com lama, tem copo, tem colher de pau aqui. As crianças convivem com o ambiente cercado pelo elemento natural, como rio, floresta, faz com que as crianças tenham uma relação íntima com essa natureza, porque elas estão nessas comunidades ribeirinha, quilombola, indígena, na própria cidade também, a gente tem muita natureza, né? Uma relação de pertencimento com que faz com que essas crianças prevaleça o uso da imaginação nas suas brincadeiras, com os elementos da própria natureza. E aí, para encerrar um pouco essa reflexão, essa é uma frase que eu trago antes de a gente iniciar uma reflexão, por que brincar com essa Amazônia? Para quem quer se aprofundar e quer conhecer um brincar de qualidade, é a dissertação de Brandão, de Priscila. A Priscila fez uma dissertação voltada com brincar para uma comunidade ribeirinha
Bailique, e vocês podem ter acesso na página do PPGED, inclusive o PPGED tem um arquivo de belíssimas dissertações, tá? E vocês podem ter acesso à dissertação da Priscila nessa página do PPGED, que é o programa de mestrado em educação da UEAP, que nós também atuamos. Em especial, na Amazônia, como acontece o brincar e a natureza. Por que as crianças... por que eu brincar com as crianças, a natureza, justamente na Amazônia? Né? Primeiro, a gente tem que entender que nós somos cercados por natureza. E por que não brincar? Né? Rogers e Ferreira, eles mostram nas suas pesquisas que os elementos naturais possibilitam um contexto lúdico que está intrinsecamente ligado aos mitos, lenda, brincadeira que se originam da água, das riquezas naturais que a cercam. Entender o que representa para ela esses elementos nos fará compreender seu universo lúdico e sua própria cultura. Né? As brincadeiras das crianças ribeirinhas, elas expressam suas culturas, particularidades, seus costumes, seus modos de vida, sendo a natureza a principal fonte lúdica para essas crianças. Por isso que o brincar com a Amazônia, na Amazônia, é extremamente importante. Pois nos relatos pode-se perceber o quanto as crianças criam cenários lúdicos de brincar e envolvem os elementos da natureza, e ao mesmo tempo, esses elementos se tornam o brincar dessas próprias crianças. Essa também é uma cena da dissertação do Priscila, né? É uma criança com várias bolas de lama no seu corpo. Esse é o momento em que as crianças, antes de se higienizarem no rio, elas brincam primeiro. E depois acontece a questão do higiene pessoal. As crianças ribeirinhas da região amazônica, elas possuem um modo muito singular, uma vida muito singular, marcada pela relação profunda com essa natureza, então não tem como excluir esse brincar das escolas. É importante, como agora eu falei do brincar nas escolas também, né, de utilizar esse espaço, e nossas escolas de Macapá e do estado inteiro, elas são privilegiadas, elas têm áreas externas extremamente privilegiadas para esse brincar. É necessário a gente observar um pouco a segurança das crianças também. Né? Não brincar com gravetos, talvez possa causar algum acidente. Perceber que as crianças menores, até 3 anos, 4 anos de idade, necessitam de supervisão de um adulto, porque tudo que elas encontram, elas querem colocar na boca. Né? Não só nas escolas, ou quem também é pai e mãe que está acessando esse momento de reflexão dessa palestra agora, também possam ter esse cuidado, né? Algum responsável, adulto responsável. Então, a criança na Amazônia, ela é vinculada, a própria Amazônia é vinculada para esse isolamento entre as regiões, né? E que favorece o meio ambiente e suas brincadeiras. Então, as comunidades, elas são ricas em flora e fauna, é bastante abundante, possibilita os recursos naturais. Esses elementos da natureza são um pivô para essas crianças, né? Produção de brinquedo. Nos casos, as crianças desenvolvem as árvores, as sementes, folhas e outros elementos em sua natureza. As crianças utilizam a árvore como açaizeiro para a construção de jangada, de carrinho. Também existe a construção do maracá, de som, né, para esse brincar. Para encerrar, eu trago a reflexão do Tizig, que diz que criança joga e brinca dentro da mais perfeita seriedade. O brincar não é nada, não é algo não sério para essa criança. O brincar é algo sério, né, que a justo título podemos considerar sagrado para essa criança. E que o que importa para essa criança, e a gente precisa favorecer, é a qualidade lúdica que pode ser própria das ações mais elevadas naquele momento de brincar. Carvalho e Silva afirmam que os brinquedos e brincadeiras representam formas singulares de compreensão e apreensão do mundo pelas crianças. O brincar é a aprendizagem. Alguns brinquedos são construídos de certos lugares, tanto pelos materiais disponíveis quanto pelo universo adulto, em qual as crianças possam dialogar. E na região amazônica não seria tão diferente, pois as crianças têm um universo rico com os materiais naturais para essa construção de que, de certa forma, dialoga com a sua própria cultura.
E, fechando um pouco essa reflexão, é compreender que o contexto social e cultural está estreitamente relacionado ao processo interindividual de cultura. A criança, quando ela está envolvida pelo brincar, tem a possibilidade de explorar o mundo e suas diversas dimensões, que, consequentemente, está inerente de forma espontânea e divertida, mediada por esse desenvolvimento das suas próprias capacidades motoras e afetivas. Nesse sentido, é que quando a gente fala nesse próprio brincar com a natureza, a gente precisa entender que não é simplesmente o brincar pelo brincar, mas possibilitar esse brincar como algo de aprendizagem, como um momento rico de aprendizagem. Então, eu faço um convite aí tanto para as professoras, professores da educação infantil, que nesse momento em que as crianças estão voltando para as escolas, a gente possa proporcionar um brincar dentro dessa área externa com a criança. E as crianças que ainda não retornaram para a escola, que ainda estão em casa, que ainda têm alguma dificuldade, né, tem alguma comorbidade de saúde e que ainda acha que o pai, o adulto que é responsável por essa criança, acha que não é o momento de voltar para a escola, que a gente possa proporcionar momentos livres no quintal, sobre a sua supervisão, né, para que essas crianças possam não se machucar. Agradeço e muito obrigada. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr.